A ideia é explicar um pouquinho de como o organismo se comporta no estado de aumento de radicais livres e também o que causa isso. Talvez não seja interessante só minimizar. Talvez seja interessante um contexto alimentar que promova uma minimização dos radicais livres que são ocasionados pela vida cotidiana, pela vida moderna, por essa condição urbanizada que nós vivemos. Então, a ideia é falar um pouquinho de SOD, mostrar como que a SOD é expressa, ou como ela pode ser suplementada, ou quais intervenções nutricionais que podem melhorar o estado de estresse oxidativo do paciente. Primeiro, queria agradecer. Queria agradecer aqui o meu currículo. Na verdade, aqui ainda. Agradecer meu currículo. Eu sou pai da Melissa, pai do Mateu, esposo da Hélida, e acho que isso é mais importante do que tudo. O que eu faço é por eles, e vocês vão se deparar ao longo de todos os slides com esse bonequinho, que é um bonequinho que o Mateu escolheu a camiseta. Quando o Mateu estava brincando no aplicativo, ele disse: papai, é igual o seu cocôzinho. E aí, então, eu achei interessante mantê-lo sempre. E, bom, já que me intitulam assim, tudo bem. Então, é óbvio que nós também vamos falar de tripa. Nós vamos falar de intestino, para que entendam como fazer a intervenção nutricional. Até porque nós estamos num meeting de nutrição estética. E nutrição, o que nós podemos fazer de intervenção é na tripa. Não podemos fazer intervenção em pele. A nossa intervenção é em tripa para melhorar a pele. A nossa intervenção é em intestino para melhorar a pele. Então, é óbvio que nós temos que entender a condição de intestino. Até porque nós vamos fazer as nossas condutas mediante uma ingestão oral. E se não for ingestão oral, não serve. Porque não é nossa atribuição. A nossa atribuição é atuar no trato gastrointestinal. Então, por isso, vamos entender como que acontece isso. Bom, o que é a SOD e o que é o estresse oxidativo? O estresse oxidativo é uma resposta a uma condição de vida. Respirar gera radicais livres. Então, assim, nascer, você já começa a envelhecer. Saiu de dentro do útero, já começa a envelhecer, já começa a respirar e começa a formar radicais livres. Então, isso é uma condição. Agora, respirar onde tem poluentes orgânicos otimiza a produção de radicais livres. Respirar em um local onde tem alguém fumando acelera o processo de estresse oxidativo. Gerar um estado de fadiga mitocondrial faz com que nós tenhamos menor expressão de enzimas que minimizam o estresse oxidativo. Então, nós não podemos ter um estado crônico de estresse mitocondrial. Então, talvez seja interessante também utilizarmos suplementos para otimizar a produção de energia dentro da mitocôndria. E um dos componentes que diminui são fármacos. Alguns fármacos geram inibição de HMG-CoA redutase, por exemplo, uma enzima que é responsável pela síntese de colesterol. E quando isso diminui, diminui a oferta mitocondrial de coenzima Q10. Então, talvez seja uma estratégia nutricional em indivíduos que têm um estresse oxidativo mais acelerado pelo uso de estatina, fazer o uso de algo que pode minimizar essa depressão de mevalonato, que gera a depressão de coenzima Q10. Bom, e quem é a SOD? A SOD é a superóxido dismutase. A superóxido dismutase, ela é extraída de alimentos, e um dos alimentos com maior componente de SOD é o melão. Fato é que, para que nós suplementássemos melão e tivéssemos uma boa oferta de SOD, nós teríamos que comer uma lavoura. Então, talvez não se adeque comer só melão para atingir essa quantidade. Em alguns momentos, a suplementação é bem-vinda também. Mas nós temos como aumentar a SOD com ingestão, por exemplo, de ômega 3. Ômega 3 aumenta a SOD. Só que existe uma condição que o ômega 3 não aumenta a SOD. É quando o ômega 3 é contaminado com poluentes orgânicos. E aí ele diminui a SOD. Eu vou mostrar um artigo para vocês sobre isso. Então, não adianta dar qualquer ômega 3. Você tem que dar um ômega 3 que não tenha contaminação com poluentes orgânicos. Porque se ele tiver contaminação com poluentes orgânicos, ele diminui a expressão da SOD. Esse estudo foi um estudo feito já, publicado em 2015. Bom, só que como nós vamos começar tudo pela tripa, esse é o artigo mais recente que remete a essa condição que acomete um estado de doença mediado por estresse oxidativo ou por metabólitos derivados do intestino. Então, parece que a condição do sistema imune é fundamental para garantir uma estrutura
menos oxidada, nós temos que ter um aumento da imunidade inata. Esses autores mostram que quando nós temos uma dieta equivocada, ocorre uma sobrevivência de micro-organismos que aumentam a exposição de componentes não desejados, como T-mal. E o nome é super fácil de entender. T-mal. É com você que está mal. Então, o T-mal não é legal. É o óxido de trimetilamina. O óxido de trimetilamina é derivado de um metabolismo de sobrevivência de alguns micro-organismos no intestino que fazem descarboxilação de aminoácido. Chama mecanismo de putrefação. Eles descarboxilam um aminoácido e dão origem a uma metilamina. A metilamina, por sua vez, é metabolizada no fígado por uma enzima chamada flavina monooxigenase, que transforma a trimetilamina em óxido de trimetilamina. E o óxido de trimetilamina aumenta o número de células esponjosas, porque ele diminui a expressão de uma enzima chamada CYP7A1, e isso faz com que diminua o transporte reverso do colesterol em sais biliares. Por isso altera o metabolismo de sais biliares, e por isso também causa, como descrito lá embaixo, ó, a aterosclerose. E quem provou isso pela primeira vez foi um pesquisador americano chamado Robert Coit, em 2013, onde ele mostrou essa via. Bom, mas o que eu quero de informação desse slide? Eu quero aquela opção lá, ó, do que nós podemos fazer. Dieta. Quem aqui é casado? Casado, levanta a mão. Casado. Ótimo. Depois que você casou, alguém te convidou para ir jantar e comer brócoli? Aí vem aqui em casa hoje que vai ter um brócoli no vapor. Não. Depois que você casa, a pessoa te convida para ir comer pizza. Ela diz assim, ó, vem, vamos comer pizza, traz um pudim e coca. Que é para a gente morrer abraçado. Então, essa condição de escolha alimentar faz com que você tenha um estado de indução de doenças que acontecem devido a uma diminuição da imunidade. Dentre elas, nós temos estresse. E a gente vai ver que uma condição de estresse consegue ser minimizada quando aumenta a expressão de sódio. Porque a gente tem um aumento de espécies reativas de oxigênio no neurônio quando aumenta o estado de síndrome metabólica. Então a gente vai ver como minimizar esses estados de doença quando nós temos uma redução de estresse oxidativo. Esses autores falam que quando tem um estado de disbiose intestinal, nós temos uma redução da produção de peptídeos antimicrobianos. Como vocês podem observar nessa imagem, mais do lado esquerdo de vocês, tem um X que direciona para o AMP. AMP é peptídeo antimicrobiano. Então, diminui o peptídeo antimicrobiano. No entanto, nós temos um aumento de peptídeo antimicrobiano quando há uma exposição a peptídeo-glicano. Também do lado esquerdo da imagem, vocês conseguem observar lá, peptídeo-glicano. E esse peptídeo-glicano faz com que ocorra uma ativação de um receptor citoplasmático chamado NOD, domínio de oligomerização de nucleotídeo. E isso aumenta a expressão de peptídeos antimicrobianos e mucina. Isso gera aumento da imunidade inata. E o que isso tem a ver com espécie reativa de oxigênio? Muito. Por quê? Porque a nossa exposição aos componentes tóxicos se dá, grande parte, pela via oral. A gente come todos os dias componentes que são potencialmente indutores de estresse oxidativo. No entanto, se nós tivermos a integridade intestinal estabelecida, nós temos menor exposição aos xenobióticos. Ele entra com cocô e vai embora com cocô. É como se você tivesse na sua casa o muro de proteção quebrado. Se o muro de proteção da tua casa estiver quebrado, eu duvido que você durma bem. Quando o muro está quebrado, é assim, ó. Você não tem os peptídeos antimicrobianos. É como se você não tivesse o guardinha apitando lá do lado de fora para espantar o bandido. E aí, aqui nessa condição, você tem muito guardinha. E aí o bandido não se aproxima e diminui essa condição de estresse oxidativo. Por isso, melhora a imunidade. Esse artigo é um artigo deste mês, publicado na Cells, onde os autores mostram que a condição de estresse crônico, essa condição de resistência à insulina, de estado inflamatório, é mediado pelo LPS. Bom, quem é o LPS? O LPS é um componente que está no lúmen quando nós temos uma dieta equivocada. E esse LPS faz com que ocorra um estado inflamatório. No entanto, se você observar na imagem do lado esquerdo, de cor verde, você vê que ali tem o peptídeo-glicano e o NOD, domínio de oligomerização de nucleotídeo, que é ativado pelo MDP, muramildipeptídeo, um derivado de bactérias gram-positivas, que para o processo de obesidade. Segundo esses autores, parece que a endotoxemia é a causa da inflamação de baixo grau. E se é a causa da inflamação de baixo grau, nós temos a síndrome metabólica instalada.
E aí é o contrário de homeostase metabólica. Notem que nesse Atlas da Nature, os autores mostram o sistema nervoso central, e ao mostrar as células do sistema nervoso central, eles dizem que no estado de homeostase metabólica, nós temos um controle na quantidade de espécies reativas de oxigênio. Eu gostaria que vocês olhassem para a mitocôndria. E na mitocôndria, vocês vão observar ali ROS. ROS, espécie reativa de oxigênio. E aí agora você vai olhar a mitocôndria no estado de síndrome metabólica. Na síndrome metabólica, nós temos setas elevando a quantidade de ROS e alterando a comunicação encefálica. E aí nós temos esse aumento da espécie reativa de oxigênio, isso tanto na mitocôndria quanto no complexo de Golgi, e isso faz com que nós tenhamos um estado inadequado da comunicação entre os neurônios. E isso diminui a taxa de formação da bainha de mielina e a comunicação neuronal fica mais comprometida. E isso, por sua vez, está relacionado ao quadro de demência, Parkinson, a doenças neurodegenerativas. Esse artigo de 2001, Jurássico, já mostra que existe uma relação entre superóxido de dismutase e ELA, a esclerose lateral amiotrófica. Então, nós temos aqui um efeito de aumentar SOD para minimizar uma doença do sistema nervoso central. Bom, será que é só a SOD que faz isso? E onde eu consigo elevar a minha SOD? Como elevar a minha SOD? E aí nós temos um novo pesquisador chamado de Emram Meyer. Esse cara é um pesquisador da Universidade de Harvard que trabalha em um laboratório que é financiado pelo Michael J. Fox. Michael J. Fox é o cara do filme De Volta para o Futuro, o menino do De Volta para o Futuro, que desenvolveu mal de Parkinson. E ele tem um instituto de pesquisa, na verdade, não um instituto de pesquisa, ele tem um instituto de arrecadação de verba para financiar pesquisas para tentar descobrir a cura do mal de Parkinson. Bom, fato é que o compilado de tudo isso foi apresentado nesse congresso em Harvard em 2016, e os autores mostram que nós estamos em uma fase que nós teremos o tratamento de doenças neurodegenerativas a partir do intestino. Esses caras citam uma nova classe de probióticos chamadas de psicobióticos. Os psicobióticos serão aqueles que vão melhorar a condição do sistema nervoso central. Desde que eu voltei deste congresso, eu tenho buscado uma revisão sistemática ou uma meta-análise que justifique essa aplicabilidade. Fato é que, depois de muito procurar, eu encontrei, sim, essa meta-análise, e uma meta-análise que pesquisa e estuda os artigos publicados recentemente, aqui, 2015, 2015, 2015, 2015, 2015, estudos duplo cego randomizados, onde eles tentaram avaliar a utilização de probióticos para minimizar essa condição subclínica de sintomas psicológicos. Seria um estresse, ainda não é uma doença, ainda não é uma depressão, é um estado subclínico, ainda não manifestou uma doença. No entanto, quando usa probiótico, os resultados são muito significativos no que leva à consideração ao uso de probióticos, a favor dos probióticos, comparado ao controle, ao placebo. Então, parece sim que nós temos uma estratégia para minimizar esse dano no cérebro a partir de probióticos. Mas é só isso? Não. Também a gente consegue isso com ômega 3. O ômega 3 também faz um aumento da expressão da SOD. Mas como que o ômega 3 faz aumento da expressão da SOD? E o que o ômega 3 tem capacidade de fazer no sistema nervoso central? O mais importante é saber que no sistema nervoso central, quem exerce um papel significativo é o glucosa hexaenóico, o DHA. Um ácido graxo com 22 moléculas de carbono, 6 insaturações, e a primeira insaturação no terceiro carbono. O DHA exerce um papel significativo na função cognitiva. Agora vamos entender que esse ômega 3 tem que aumentar a expressão da SOD para minimizar o estresse oxidativo, lá onde a gente viu na mitocôndria. E aí, então, esse ômega 3 tem a capacidade de fazer mais duas coisas. Ele ativa o BDNF. Quem é o BDNF? É o fator neurotrófico derivado do cérebro. E quando ele ativa o fator neurotrófico derivado do cérebro, ele garante uma nova síntese de tecido no sistema nervoso central. Ele faz um aumento da capacidade cognitiva. Ele melhora aqui a função cognitiva, porque ele ativa a produção de energia na mitocôndria, e é claro que minimiza o estresse oxidativo, e por isso tem uma melhora na capacidade cognitiva. Bom, e aí então, o que mais nós precisamos entender? Que esses ômega 3 dão origem às novas formações de membrana celular. Mas nessa formação de membrana celular, ele tem uma capacidade significativa de formar essa membrana celular, o DHA. E além disso,
o DHA, esse ômega 3, exerce uma função de dar energia mitocondrial e, por sua vez, ativa o fator neurotrófico derivado do cérebro e melhora essa capacidade cognitiva, ou seja, melhora a plasticidade da sinapse. Ou seja, nós temos estratégias nutricionais para melhorar um estado de estresse oxidativo, de aumento de espécies reativas de oxigênio, até mesmo no sistema nervoso central. Esses autores dizem isso, e eles dizem que nós temos 3 vias significativas para o DHA funcionar. Ele tem uma via de diminuir o processo inflamatório, uma via de redução da agregação plaquetária e uma outra de melhorar a circulação sanguínea próxima a esses neurônios. Nesse mesmo artigo, os autores mostram outros componentes que podem exercer um papel significativo no sistema nervoso central. E aí eles mostram que nós temos aqui uma estratégia de ômega 3, cúrcuma. Claro, porque a cúrcuma também exerce um efeito antioxidante. E aí nós vamos ver mais na frente um outro artigo que, inclusive, sugere doses de cúrcuma. E é importante nós termos a consciência que sempre, para melhorar a biodisponibilidade da cúrcuma, é interessante associar a uma pequena dose de peperina. Então, você associa curcumina com peperina para melhorar a biodisponibilidade. E aí nós temos aqui outros componentes, como vitaminas, vitamina D, vitamina E, colina, ferro, como falado anteriormente aqui. E aí nós temos algumas estratégias que podem ser utilizadas, como vitamina E, também é uma estratégia antioxidante. Bom, mas será que o ômega 3 vai aumentar a SOD? E aí nós temos que entender qual é o ômega 3 que não aumenta a SOD. Esse artigo, de 2015, mostra que, quando nós temos ômega 3 contaminados com poluentes orgânicos, com os pesticidas orgânicos, nós temos uma redução na capacidade de minimizar o estresse oxidativo. Ou seja, um ômega 3 contaminado com poluentes orgânicos pode ser que não exerça o papel desejado. E qual é o papel desejado? O papel desejado é aumentar a SOD, fruto dessa palestra, entender sobre SOD. Fato é que o ômega 3 aumenta a SOD. No entanto, quando comparado o oil fish, aqui você tem oil fish, óleo de peixe, não contaminado. Aqui você tem um controle, que foi usado azeite de oliva. Quando compara azeite de oliva com o controle, que é o óleo de peixe não contaminado, com o óleo de peixe contaminado com poluentes orgânicos, não tem uma diferença significativa entre o controle e o ômega 3. Ou seja, nessa situação, o ômega 3 não aumentou a expressão da SOD. No entanto, se ele não estiver contaminado com metal pesado, com poluentes orgânicos, ele aumenta a expressão da SOD significativamente. Notem que aqui nós temos a letra B e aqui nós temos a letra A. E ele também aumenta a glutationa. E a glutationa é fundamental para inibir ROS, espécie reativa de oxigênio. Então, quando ele aumenta a glutationa, também é interessante no efeito sinérgico para minimizar estresse oxidativo. No entanto, quando nós temos ele contaminado, ele ainda exerce um fator prejudicial. Além de não aumentar a SOD, ele aumenta a alanina aminotransferase. E a hora que ele aumenta a alanina aminotransferase, parece que você intoxica quem você está prescrevendo esse ômega 3. Por isso, é importante que você preste atenção em utilizar ômega 3 que não seja de cultivo em lavoura. Ômega 3 de lavoura tem maior contaminação com poluentes orgânicos. Quem vai garantir que esse ômega 3 é de uma lavoura, de, sei lá, de chia, de fontes vegetais e não vai ter poluentes orgânicos? E aí você tem que ter uma observação que talvez seja muito mais interessante usar ômega 3 de peixe. Só que no de peixe pode ter contaminação com metal pesado, metilmercúrio. E é importante que você tenha no seu perfil de prescrição a escolha de ômegas 3 que tenham laudo de ausência de metais pesados. Existem inúmeros no mundo que têm isso, e inúmeros que não têm. Cabe a você prescrever aquele que tem uma garantia a você de que não tem metal pesado. E tem várias marcas que têm essa garantia. Bom, sobre o ômega 3, é isso. Então, o ômega 3 aumenta a SOD, desde que não esteja contaminado com poluentes orgânicos. Bom, e se nós formos pensar o estado de síndrome metabólica no fígado, o que acontece se nós tivermos um estado de alteração no fígado? Bom, nesse fígado, se nós formos entrar lá no hepatócito, nós temos observado também um aumento de ROS, espécies reativas de oxigênio. E aqui dentro, aqui nós estamos no fígado, e aqui nós estamos no hepatócito. Lá no hepatócito, entrando na célula, nós temos o estresse oxidativo instalado. Esse estresse oxidativo que pode vir lá da nossa via de intervenção. Qual é a nossa via de intervenção? Intestino. Na via de intervenção, ocorre um aumento da absorção de glicose e de BCAA.
Então, talvez não seja interessante, no momento de estresse oxidativo crônico, no momento de um estado de síndrome metabólica exacerbada, você entrar com uma suplementação elevada de aminoácidos de cadeia ramificada, porque já que aumenta a absorção, e eles, vocês vão ver que aumentam o estresse oxidativo. Eles aumentam o estresse oxidativo porque eles aumentam o aporte da acetilcoenzima A, e isso, por sua vez, aumenta essa produção de estresse oxidativo. E aí, tendo mais estresse oxidativo, não é o desejado. E aí, o que nós podemos fazer em nível de hepatócito ou em nível de pâncreas? Se nós formos observar no pâncreas, o estado de síndrome metabólica, se nós formos entrar lá na célula pancreática, você também vai observar um estresse oxidativo exacerbado. Então, nós estamos falando em nível celular, lá na célula do pâncreas, e nós estamos observando aqui um aumento de ROS, espécies reativas de oxigênio. E, então, nós precisamos ter estratégias para minimizar esse dano no estado de síndrome metabólica, que é 80% dos pacientes que aparecem no consultório. Porque os que estão bem não vêm na consulta. Ninguém vem na consulta, eu vim aqui porque eu quero pagar tuas contas. A pessoa vai lá porque ela está mal. Porque ela está com fígado gordo, porque ela está com uma resistência periférica à insulina, porque ela está com um quadro de não conseguir perder peso há um bom tempo. Então, quem aparece na consulta é quem não está bem. Murilo, ela só quer melhorar a pele. Aí você avalia que tem uma resistência periférica à insulina. Ela quer melhorar a síndrome do ovário policístico porque ela está com mais acne. E aí você vê que o problema não é na pele, que o problema é na tripa. E então, eu vou tentar mostrar para vocês agora qual é a intervenção que o nutricionista tem uma boa aplicabilidade. Bom, depois de quase 2 minutos para abrir a água, vamos lá. Então, o que acontece no intestino que pode influenciar negativamente? Um estado de resistência à insulina, a intolerância à glicose. E de onde vem isso? Isso vem de um déficit de zinco, cálcio, magnésio, vitamina A, vitamina D, de um excesso de frutose ou de um estado de disbiose, que altera a permeabilidade e, por sua vez, leva a um quadro de resistência à insulina. Se tem resistência à insulina, tem o quadro de síndrome metabólica, e esse quadro de síndrome metabólica aumenta a ROS, espécie reativa de oxigênio. E aí, então, o que nós temos de efetivo? Esse artigo, de fevereiro de 2017, diz o seguinte, que nós temos um resultado significativo ao suplementar 3 cepas probióticas e, durante um período de 12 semanas, prescrever 2 bilhões de acidófilos, 2 bilhões de casei e 2 bilhões de bifidobactério bifidum, durante 12 semanas, diminui os biomarcadores da síndrome do ovário policístico. De onde vem a síndrome do ovário policístico? Da resistência à insulina. Tanto é que na síndrome do ovário policístico, as mulheres são tratadas com hormônio e metformina, para diminuir a resistência periférica à insulina. Então, esses autores viram que os marcadores de síndrome do ovário policísticos são minimizados quando nós temos uma prescrição durante 12 semanas de 6 bilhões de micro-organismos. Alguns anos atrás, quando eu falava doses de 6 bilhões, 12 bilhões, 20 bilhões, as pessoas diziam, meu, louco, é retardado, ó. Saiu aí agora, em 2017, dizendo exatamente isso. Tão retardado que essa meta-análise com 2.736 pacientes, mostra, com 13 estudos clínicos feitos em humanos, com controle e placebo, mostra que os probióticos têm um efeito significativo na resistência à insulina. E se tem um efeito significativo na resistência à insulina, tem uma melhor taxa de metabolização da glicose, uma menor formação de espécies reativas de oxigênio. Mas o difícil é provar que isso tem a ver com a SOD. E então, existe um artigo brasileiro, publicado em 2017, em janeiro, feito pelo Dr. João Felipe Mota, da Universidade Federal de Goiás, que mostra que os indivíduos que tomam probióticos, mulheres com sobrepeso, têm significativa diferença de aumento da SOD. E talvez isso esteja atribuído a alguma coisa. E quando você vai buscar na ciência ao que pode estar atribuído esse aumento de SOD, nós nos deparamos com um artigo publicado na Nature, em 2015, onde os autores mostram que o Lactococcus lactins é uma cepa que gera um controle do estresse oxidativo pelo aumento da expressão de SOD. Ou seja, um probiótico que faz parte do estudo
tem uma capacidade de expressar a SOD. E como ele tem a capacidade de expressar a SOD, ele gera um efeito significativo de redução do estresse oxidativo. Então, é claro que nós temos como fazer isso a partir do intestino. Só que nós temos um outro problema, que aumenta muito o estresse oxidativo, que é a alteração de permeabilidade intestinal. E nessa alteração de permeabilidade intestinal, não adianta dar probiótico se o cara continuar comendo gliadina, se ele for um indivíduo que expressa o receptor CXCR3. Então, nós temos que entender que não adianta botar a cereja do bolo. Tem que ser um bolo inteiro e tem que ser muito bem feito. E se você não fizer o bolo muito bem feito, não adianta botar a cereja. A cereja é a SOD, a cereja é o probiótico. Agora, se tiver um estado de alteração de permeabilidade induzido por um outro componente, de acordo com Alessio Fasano, essa é uma alteração que pode acontecer devido ao trigo. Esse artigo de 2015, também, do grupo de pesquisa do Dr. Fasano, mostra que ele pode estar relacionado, inclusive, à tiroidite. E a tiroidite é uma doença causada por aumento de ROS, espécie reativa de oxigênio, que é o que nós vamos observar agora. Aqui, ó, nesse artigo de 2013, os autores mostram que essa tiroidite autoimune é uma tiroidite que acontece devido ao aumento de ROS, espécie reativa de oxigênio. E aí nós conseguimos observar que essa espécie reativa de oxigênio, quando se mantém, ela pode, inclusive, aumentar a probabilidade de nódulos da tireoide e até mesmo câncer da tireoide. Então, talvez não seja interessante manter o estado crônico de estresse oxidativo, porque isso gera uma inibição da função enzimática da tireoperoxidase. E quando a tireoperoxidase fica inativada, diminui a conversão do iodo a tetraiodotironina. E aí você tem um aumento do TSH. E um aumento do TSH quando positivam os anticorpos anti-TPO. E agora, por que positivou o anticorpo anti-TPO? Porque lá no intestino aumentou a permeabilidade a um fragmento proteico não desejado. Bom, e qual é essa ligação? A ligação está diretamente relacionada à gliadina. E aí parece que esse fragmento proteico que migra é um fragmento que faz parte do total proteico do trigo. Então, se você não diminuir a ingestão de trigo na tiroidite Hashimoto, talvez não resolva você usar todos os antioxidantes. Então, você tem que ter uma intervenção para minimizar essa permeabilidade e, além disso, usar os efeitos nutricionais antioxidantes. E aí você tem que avaliar se o paciente, por sua vez, é um indivíduo que tem os anticorpos positivos contra a tireoperoxidase ou a tireoglobulina. Isso se ele estiver acima do peso. No entanto, se ele estiver muito magro, sem conseguir ganhar peso, talvez esteja positivo para TRAB, que é o antirreceptor de TSH. E aí ele também tem estresse oxidativo exacerbado, mas está muito magro, porque ele tem uma tiroidite de Hashimoto, ou ele tem síndrome de Graves, que é quando positivo é o TRAB. Então, vale a pena também estudar um pouquinho e avaliar essa condição do paciente. E aí, nós temos que entender que essa função tiroidiana pode estar alterada devido a essa condição de estresse oxidativa próximo ao folículo tiroidiano. E aí nós temos que avaliar a função de TSH. E é importante que, se você tiver paciente gestante, e eu já falo isso há muito tempo, já digo, ó, gestante, não importa custas de quê, TSH abaixo de 2,5. E, para minha felicidade, esse ano sai um guideline mostrando que, sim, na gestante é interessante que esteja abaixo de 2,5. E aí isso traz muita felicidade, porque, pô, nas minhas aulas isso já está há 3 anos. E aí, pô, sai esse guideline e diz, é isso. Bom, e o que mais nós temos que cuidar nessa função tiroidiana? Zinco e selênio, porque eles são cofatores de deiodinase. Então, para ter uma boa deiodinase funcional, tem que ter zinco e selênio. Então, nós vamos chegar a um contexto aqui que nós temos uma possibilidade de minimizar ROS usando SOD, ainda dar zinco e selênio para melhorar a deiodinase, mas isso tudo só funciona se o hematócrito do paciente estiver normal. Porque se o hematócrito estiver baixo, ele transforma T4 em T3 reverso. Então, tem que avaliar também o hematócrito para ver se é necessário suplementar ferro na forma de ferro polimaltose. E aí, então, é importante usar selênio? Sim, selênio, inclusive, já é reconhecido como um elemento fundamental para tratar tiroidite. E aqui nós temos uma sugestão, por exemplo, se você utilizar SOD, doses de 60 a 120 miligramas, se você for tirar foto, pelo amor de Deus, não mande isso para o seu paciente a foto. Escreve qual é a dose que você quer, porque ali tem mínimo e máximo. A farmácia vai rir da sua cara se você mandar assim. Então, ali tem sempre o mínimo e o máximo, o mínimo e o máximo. Então, você tem aí uma dose sugerida de SOD de 60 a 120 miligramas, coenzima Q10 para dar energia, para diminuir a fadiga, nesse paciente que chega no consultório cansado, com vontade de morrer. E aí você pode usar doses de 100 a 200 miligramas, ou ainda pode usar o Biquinol, e se for o Biquinol, 50 miligramas, uma dose menor.
Zinco e selênio tem aí a dose mínima e a máxima. Se for selênio, pode ser selênio complex ou selênio metionina. Se for zinco, pode ser zinco quelado ou acetato de zinco. Doses de 10 a 30 miligramas. No entanto, se o indivíduo tiver um hematócrito baixo, é importante que você também utilize ferro, e aí vai depender do que você avaliou no seu paciente, para você definir uma dose desse ferro quelado ou ferro polimaltose. Bom, o que é essa sugestão? É para quando você tem um estado de estresse oxidativo na tireoide. Mas nada disso funciona se não tirar o agente agressor. É importante que esse tipo de prescrição de condição antioxidante esteja em uma cápsula que não tem capacidade de permear ao oxigênio. Porque senão você bota componentes antioxidantes, como Q10, o biquinol, você coloca aqui um efeito antioxidante da sódio, por exemplo, e você dá permeabilidade ao oxigênio dentro da cápsula. Aí o produto já começa a exercer o papel dele dentro da cápsula durante os 30 dias. Então é importante que, nesse momento, você dê a oportunidade a utilizar uma cápsula que tem menor capacidade de permeabilidade ao oxigênio do que uma cápsula comum. O preço não é absolutamente nada diferente, e isso vai fazer com que você tenha uma maior garantia de menor oxidação do produto ainda dentro da cápsula. Nos Estados Unidos, a empresa que patenteou essa cápsula chama de Plant Caps. No Brasil, por um apelido carinhoso, eles chamam de Tapiocaps. E a SOD? Para que a SOD está nesse contexto? A SOD está nesse contexto porque ela tem uma capacidade de atuar em uma proporção muito superior a Q10, a glutationa, às vitaminas, aos carotenoides. A capacidade antioxidante da SOD é infinitamente maior. O grande desafio é fazer com que essa SOD tenha uma permeabilidade sem ser degradada pelas di- e tripeptidases do enterócito. E aí, então, várias empresas, durante anos no mundo, tentaram desenvolver um método para que essa SOD fosse absorvida sem ser degradada. Então, existem duas formas de ser absorvida. Uma em veículo lipídico, pela absorção de lipídios, e uma outra pela via paracelular. São as duas formas mais aceitas. E a gente vai ver agora alguns artigos que mostram a aplicabilidade de SOD para algumas aplicabilidades onde se tem um aumento de estresse oxidativo. Bom, aqui, por exemplo, a gente vê o aumento de uma condição anti-estresse oxidativo, foi o suplementado durante 28 dias, e você tem um estado bem interessante de redução do estresse oxidativo. Aqui nós temos um outro artigo, onde os autores mostram uma capacidade de diminuir o estresse oxidativo no eixo encefálico e melhorar a função cognitiva, como nós já observamos. E nós temos mais estudos. Esse, por exemplo, melhora o que nós estamos vendo até agora, o estado de síndrome metabólica, que é a condição que o paciente chega no consultório. Aqui nós temos um outro artigo que também mostra uma redução da fase primária desse estresse oxidativo, superóxido dismutase, atuando em pele, em quesito de pele, mas isso é via intestinal. E aí ela inibe o processo de envelhecimento precoce da pele. Aqui um outro, olha que interessante esse. Uma terapia com SOD, fazendo com que nós tenhamos uma minimização do estresse oxidativo induzido pelo exercício. E isso é importante ser considerado hoje, porque o teu paciente ou vai ter síndrome metabólica ou quer melhorar shape. Você tem dois pacientes, um que quer melhorar shape e o que quer melhorar síndrome metabólica. E o que quer melhorar shape é o que também quer melhorar performance. Ele quer melhorar performance e shape. Eu quero trocar gordura por músculo. É assim que ele vai chegar. E aí, cuidado com overtraining. O overtraining induz estresse oxidativo. Quanto mais exercício, mais envelhecimento. Assista um documentário de um atleta que resolveu fazer durante 2 anos todas as provas de triatlon Ironman. Assistam esse documentário. Você vai ver que o cara envelheceu 30 anos em 2. O cara envelheceu muito, porque tem um excesso do estresse oxidativo. E aí, então, vamos ver o que acontece no esporte. No overtraining, no esporte excessivo, ocorre um dano tecidual, intestinal, significativo, aumentando a permeabilidade ao LPS. E quando aumenta a permeabilidade ao LPS, aumenta a ativação de Toll-like receptor 4. E quando aumenta a ativação de Toll-like receptor 4, aumenta a ativação das caspases. E a hora que aumenta a ativação das caspases, aumenta o estado de inflamassoma, aumenta
a condição inflamatória e de fatores inflamatórios que induzem um aumento de estresse oxidativo. E aí, o que acontece no músculo? E o que nós podemos fazer se tratando de músculo, já que o intestino está comprometido? No músculo, nós também temos um estado inflamatório. E se nós formos observar a célula muscular, nós vamos observar que também tem um aumento de ROS, espécie reativa de oxigênio. E aí, então, parece que para diminuir o dano oxidativo no esporte, no overtraining, esses autores recomendam um percentual de carboidrato, lipídio e proteína mais adequado. Eles citam valores de 7 a 12 gramas por quilograma de peso corporal de carboidrato e de proteínas, doses de até 1,6 gramas de proteínas por quilograma de peso corporal. E, por incrível que pareça, eles mostram glutamina, porque glutamina é um precursor de glutationa, para garantir essa regeneração de onde está instalado o aumento do estresse oxidativo, que é, nesse momento, na tripa. E aí, então, eles dizem que é importante, nesse tipo de esporte, no atleta de elite, usar doses de 20 a 30 gramas de glutamina. E aí você pode se perguntar, Murilo, mas a glutamina pode causar câncer, porque quem falava isso era eu. E em 2013 isso era uma verdade. E aí, então, a gente tem que entender que o mais importante nessa vida é estudar todos os dias. Porque se eu não estudasse todos os dias, eu ainda ia estar dizendo que o ovo mata. Porque eu me formei com raiva da galinha. Eu olhava, galinha, chuta que é macumba. Porque botava ovo, e o ovo aumentava o colesterol. E é isso. E eu tinha que botar cálcio e leite em todas as dietas, do almoço, quer dizer, do café da manhã, ao jantar, se não dava osteoporose. Era isso. Então, a gente precisa estudar todos os dias. Essa revisão de 2014 mostra que a glutamina é fundamental para aumentar as tight junctions. Mas uma atualização de 2016 mostra que, quando estudado o uso de glutamina de 1935 até 2014, os autores viram que ele exerce, inclusive, uma terapia no estado de câncer. Então, talvez seja interessante, porque ela aumenta a inibição de ROS, exatamente o tema desse workshop aqui. Ele gera uma indução de glutationa. E a glutationa é dependente de glicina e cisteína. Então, teoricamente, nós temos que ter um aporte de glicina, cisteína e glutamina para garantir a produção de glutationa. E aqui, mais uma vez, uma outra via bioquímica mostrando que essa glutationa formada inibe ROS, espécie reativa de oxigênio. E esses mesmos autores, no overtraining, sugerem que também tenha suplementação de ômega 3. Eles sugerem ômega 3, uma proporção de EPA e DHA de 2:1, para reduzir ROS, para reduzir espécie reativa de oxigênio, com uma dose de 2 a 4 cápsulas dia, de 1 a 2 gramas. Isso é sugerido nesse estado de overtraining. E, por incrível que pareça, nós temos aqui vitaminas antioxidantes, beta-caroteno, luteína, zeaxantina, vitamina E, vitamina C. Nós temos fibras solúveis aparecendo pela primeira vez como recomendação para atletas. E, pasmem, probióticos. Probióticos numa recomendação do estado de overtraining. Então, é um contexto que nós temos alimentar e, para isso, nós temos que comer comida. Isso parece ser o mais óbvio nessa situação. Bom, Murilo, mas tu está no meeting de estética e eu queria saber de celulite. Esse foi o tema do ano passado. Mas, vamos lá. Bom, o que acontece no estado de síndrome metabólica ou do aumento de estresse oxidativo? Nós temos um aumento do tamanho da célula adiposa. E esse aumento do tamanho da célula adiposa faz com que aumente a rigidez da fibra de colágeno. E essa rigidez da fibra de colágeno gera um estado de casca de laranja. E isso acontece porque nós temos um estado inflamatório no tecido adiposo. E aí, no tecido adiposo, nós temos um aumento de ROS, espécie reativa de oxigênio, mediado por uma conversão de cortisona a cortisol pela beta-HSD1. Então, imagine que se você tivesse um suplemento nutricional que inibe 11-HSD1, que vai inibir a formação de cortisona a cortisol. E nós temos, por exemplo, epigalocatequina 3-galato consegue inibir essa enzima. Isso é um derivado de chá verde. Então, você pode associar chá verde, inibir esse momento de estresse oxidativo, de aumento de cortisol, que, por sua vez, induz um acúmulo de triglicerídeos, ácidos graxos livres no tecido adiposo e faz com que tenha essa redução desse estado de inflamação de baixo grau. E aí, essa epigalocatequina 3-galato exerce esse papel, inclusive, de parar a lipogênese e, por sua vez, diminuir esse estado
metabólico no tecido adiposo. Bom, mas o teu paciente provavelmente vai chegar lá assim. Ele chega lá e diz assim, ó, eu não quero emagrecer. Eu quero trocar gordura por músculo. Ó. Eu quero fazer essa teta, eu quero fazer essa mamica virar peitinho. E aí eu quero dizer que tu vai ter que usar essa graxa. Porque se tu não usar essa graxa, ela não vai sair por mágica. Plim, não. Ela vai sair às custas de utilização dela como fonte energética. E talvez esse seja um dos maiores erros da nutrição estética. Gerar emagrecimento sem dar suporte nutricional para utilizar essa podridão como fonte de energia. E quem prova que isso é uma podridão? Episódio 11 da primeira temporada do Dr. House. Ele prova isso. Ele prova que o tecido adiposo é contaminado. Só que nós temos um artigo de 2013 que mostra que quando nós temos esse estado de deposição de lipídio no organismo e que ele tem que ser utilizado como fonte de energia, essa deposição gera um estado no tecido adiposo de ROS, espécie reativa de oxigênio. E aí o que acontece nesse estado aqui? Nós temos que utilizar essa gordura, nós temos que minimizar os macrófagos M1 e fazer mais macrófagos M2. E olha que legal esse artigo, ó, em 2013, eles mostram que quando o indivíduo se expõe a poluentes orgânicos, e aí vamos falar de agrotóxicos, poluentes orgânicos ao longo da vida, o fígado, para se proteger, joga essa toxina para o tecido adiposo. Quando o tecido adiposo começa a ser utilizado, ele começa a gerar hepatotoxicidade, inflamação de novo do tecido adiposo e ainda neurotoxicidade. E, por incrível que pareça, se você mantiver a exposição a poluentes orgânicos, ela ainda leva ao estado de hipertrofia e hiperplasia do tecido adiposo. E isso parece ser muito ruim. E aí, então, quando nós temos esse estado de síndrome metabólica, de resistência à insulina, nós temos mais macrófagos M1. E esses macrófagos M1 não são desejados. E aí, o que nós precisamos fazer? Esse é um esquema traduzido do Instituto Americano de Medicina Funcional, que os autores mostram os suplementos que nós devemos utilizar no estado de utilização do lipídio tóxico do tecido adiposo como fonte de energia para ele ser transformado em algo passível de excreção pela via urinária ou pelas fezes. E aqui nós temos alguns componentes que precisam ser considerados. Dentre eles, vitaminas do complexo B, carotenoides, luteínas, zeaxantina, zinco, selênio, magnésio, coenzima Q10, e aminoácidos de cadeia ramificada são importantes, mas é importante também ter os precursores de glutationa. E nos precursores de glutationa nós temos glicina, glutamina e cisteína. Bom, esse é um artigo um pouco mais recente, ele é de 2016, publicado na Nature Reviews de Endocrinologia. E no tecido adiposo, esses autores mostram que para que a gente tenha um efeito significativo para converter esse estado de obesidade, ou seja, um estado anti-obesidade ou anti-diabetes, é fundamental que nós possamos utilizar alguns derivados de plantas e fungos. E eles colocam esse material complementar, e nesse material complementar, eles sugerem alguns. Vou enfatizar os que têm mais afinidade com o tecido adiposo. E nos que têm mais afinidade com o tecido adiposo, nós podemos falar aqui de epigalocatequina 3-galato, nós podemos falar também de resveratrol e também podemos falar de Magnolia sinensis. Bom, e ainda existe um componente deste artigo que chama-se de Ganoderma lucidum. Há algum tempo eu tenho estudado Ganoderma lucidum e, no meu ponto de vista, vale muito a pena. Esse Ganoderma lucidum é um fungo, mas o extrato padronizado dele de polissacarídeo parece exercer um papel fundamental nesse estado anti-obesidade. Esses autores dizem que o polissacarídeo, quando metabolizado pela microbiota intestinal, aumenta a tonicidade das tight junctions. Notem que nós começamos tudo isso explicando que o estresse oxidativo intestinal parece ser o grande problema. E aqui nós temos um aumento da integridade do muro da tua casa. Fica com mais proteção. Logo, a desgraça vai pelas fezes embora. E aí, além disso, isso gera uma redução de processo inflamatório. E mais importante do que isso, diminui a larica, que é induzida no estado de síndrome metabólica, onde tem uma redução de glucagon-like peptídeo. E mais importante do que isso, ela diminui o acúmulo de gordura em músculo, em tecido adiposo, diminui processo inflamatório, inclusive em fígado. Que parece, então, ser bem interessante.
E aí, qual seria a sugestão de prescrição? Você pode pensar em doses de 200 miligramas para ter um efeito de aumento de células TREG, as células T reguladoras, que são células que aumentam a expressão de interleucina 10 e diminuem TH17. Isso parece ser muito interessante. Além disso, diminui a massa de gordura e o estado inflamatório de tecido adiposo, que é o que induz o estado de celulite. Nesse mesmo artigo, os autores mostram outros componentes, como genisteína, por exemplo. Genisteína, inclusive, tem uma meta-análise publicada em 2016, onde eles mostram que doses de 40 a 54 miligramas em mulheres com sobrepeso pós-menopausa melhora a homocisteína e os parâmetros de lipidograma. Mas vamos enfatizar aqui no tecido adiposo. Nós temos uma possibilidade de utilização de epigalocatequina 3-galato, por exemplo, e sinérgica com curcumina. Se você for utilizar epigalocatequina 3-galato, pode usar 300 miligramas e curcumina, aproximadamente também 300 miligramas. No entanto, se for a opção utilizar magnólia, você pode usar dose de 150 a 350, com resveratrol, pode usar doses de 50, por exemplo. E aí, você tem aqui a dose sugerida de resveratrol, de 50 a 100 miligramas, para ser um efeito sinérgico. Importante que tenha sempre um do lado e um, pelo menos, do lado direito, para que você faça um aumento de adiponectina e também gere uma diminuição do número de adipócito. Bom, esses autores mostram as doses de cada um dos componentes sugeridos para atuar no tecido adiposo. E aí eu fiz questão de colocar aí para vocês o tempo de utilização e a dose também sugerida por esses autores. E aí, então, capsaicina, eles falam doses de 6 miligramas em torno de 12 semanas, epigalocatequina 3-galato, 300 miligramas, 12 semanas, e assim vai todos os marcadores, como quercetina, que no meu ponto de vista é mais interessante comer cebola. E aí, nós temos aqui um artigo muito recente, esse é de agora, né? Eu botei ele na aula hoje, de manhã, e ele mostra que o estresse oxidativo pode gerar infertilidade masculina. Então, o aumento de ROS em homem pode fazer que o seu problema para não engravidar seja quem você escolheu. Eu não acredito. Pode ser que você tenha um dano associado ao seu marido. Pode ser que ele tenha uma infertilidade. E olha o que nós temos aqui. Esses autores mostram que o estresse oxidativo, comparado com os efeitos antioxidantes, podem promover uma maior geração de ROS, e isso, por sua vez, induzir uma taxa de infertilidade. Ou seja, se o cara fuma, bebe, talvez você não está conseguindo engravidar, porque o camarada está enchendo a cara, fumando, comendo um monte de lixo, e você não está fazendo com quem você quer ter um filho o que você faz em você e com os seus pacientes. E aí talvez o problema esteja aí. E é isso que é só um recado para dizer que o estresse oxidativo não é só estética, também é vida. E aí talvez seja interessante ter uma conduta nutricional de minimizar ROS, espécies reativas de oxigênio. Finalizando a minha palestra, queria deixar aqui um recado para vocês, que o mundo continua estudando. E nós ainda não achamos todas as respostas. E, graças a Deus, não existem todas as respostas. Mas a ciência tem evoluído para uma área chamada de desordem dos microRNAs. E talvez essa seja a temática mais importante atual. Parece que alguns micro-organismos que atuam no trato gastrointestinal já conseguem silenciar alguns tipos de microRNAs, diminuindo a ativação de Toll-like receptor 4, e segundo esses autores, parece que na síndrome do intestino irritável, utilizar Enterococcus faecium, Lactobacillus raminosus e Lactobacillus delbrueckii gera um silenciamento de diferentes tipos de microRNAs. Isso parece ser o futuro. Muito obrigado, gente.